Amém, glória a Deus. Então, acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Né? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Então eles ofereceram a José e a Faraó a terra deles. Eles decidiram vender a terra, e não só a terra, eles decidiram vender eles também. Né? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Da semente que vivamos, da semente para que vivamos e não morramos e a terra não se dissolve. Veja que aqui José passa a ser também agora o patrão deles, né? Porque José comprou a terra que eles ofereceram para José, porque eles iam morrer. Está bem claro aqui, porque morreremos diante dos teus olhos, morreremos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós. A solução para que eles não morressem era que José comprasse eles e a terra deles. Era a solução. Por pão e não a nossa terra, seremos servos de Faraó. José tinha que dar semente para que vivamos e não morramos e a terra não se desole. A terra ia ficar desolada. Eles iam morrer de fome e a terra ia ficar desolada. Mas se José, que tinha o trigo, tinha o dinheiro, já tinha os animais, já tinha tudo, só restava José comprar a terra deles e eles para que eles viessem trabalhar na terra, para que a terra não ficasse desolada, deserta. Amém? Somente a terra do sacerdote, e assim diz a Bíblia, e não é eu, que José comprou toda a terra do Egito. Foi dessa maneira que José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo. Porquanto eles não tinham mais dinheiro, eles não tinham mais animais, só restou eles e a terra. E aí? E a morte. Eles tinham que optar entre a morte e vender a terra. Eles optaram em vender a terra. Então foi dessa forma que José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quando o povo fez-los passar a cidade, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, somente a terra dos sacerdotes, só a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham uma porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado, a vós e as vossas terras, para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Né? Eis aí tendes semente. José deu a semente para eles, para que eles semeiem a terra. Há de ser, porém, que da colheitas darei o quinto a Faraó, e a quarta parte serei vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e do que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tens dado. Achemos graças aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto
Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim diz a Bíblia e não é eu. Habitou Israel na terra do Egito, na terra de Goze, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Diz a Bíblia que Jacó, ele viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Amém. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa. Usa comigo de beneficência, de verdade. Rogo-te que me não entregues no Egito, que não me enterre no Egito. Ele rogou ao seu filho José que não era para ser enterrado no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levará do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse, farei conforme a tua palavra. E disse ele, jura-me. Ele jurou, e Israel inclinou sobre a cabeceira da cama. Morreu. De verdade, Jacó adoece, e ele, antes de morrer, ele roga, porque ele não queria ser enterrado na terra do Egito, ele não queria ser enterrado. Então, uma história muito linda, uma história abençoada, rica, para nós, povo, amém, povo de Deus, sabermos, amém. E em João, no Evangelho de João, capítulo, falando ainda sobre pão, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22, Jesus é o pão da vida para os que creem. Amém? Jesus é o pão da vida para os que creem, diz a Bíblia. Que quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus falou e disse, e ficou registrado para gerações futuras. A multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido a sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíade, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram ele também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aí Jesus manda. Jesus diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então Jesus disse que nós devemos trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Então veja, existem dois tipos de comidas que o homem e a mulher têm que trabalhar. O homem, todavia, trabalha de dia e de noite pelo pão que perece. Amém? Pelo pão que perece. Mas Jesus nos ensina e nos fala, dizendo que nós devemos trabalhar de dia e de noite pelo pão que permanece para a vida eterna. Um pão que não perece. O pão que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é a nossa ressurreição. Jesus Cristo é a nossa luz, é a nossa vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Quem dará? Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos dará a ressurreição dos mortos. É Jesus Cristo que nos dará a vida eterna. É Jesus Cristo que nos dá o perdão dos pecados. É Jesus Cristo que nos dá a saúde. Tudo é Jesus Cristo que dá. Jesus Cristo nos dá ânimo, nos dá
nos dá paz, nos dá alegria, nos dá libertação. É o profeta. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Filho de Maria, filho de José, filho do Espírito Santo, filho de Deus, é Jesus Cristo. E nós colocamos nossa fé, nossa confiança neste homem, que ainda que nós morramos, nós não vamos perecer. Porque quem tem fé em Deus, quem tem fé em Jesus, quem confia no profeta Jesus, esse tal é conhecido do Pai dele e dos anjos e de todo o exército celestial. Todo o exército celestial dos céus conhece o Filho de Deus, os filhos de Deus. Amém. Até os demônios conhecem. Até o exército das trevas. Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Então, a obra de Deus é esta, que nós criamos o mundo todo. Em quem Deus enviou Jesus Cristo? Deus enviou Jesus a este mundo, nasceu da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, para quê? Para trazer luz, trazer libertação, esperança, paz, salvação, vida eterna para nós, o mundo todo. E o nosso dever e a nossa obrigação é crer, acreditar no que Jesus fala, no que Jesus diz, depositar nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Amém? Crer. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creas naquele que ele viu. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e criamos em ti, que operas tu? Jesus operou muitos sinais ali. Jesus nasceu pelo Espírito Santo de Deus. Sinal, a mãe dele virgem, um sinal maravilhoso. Os magos viram a estrela de Jesus. Faraó, Herodes tentou muitos sinais. Herodes tentou matar Jesus. Jesus, com 30 e poucos anos, foi batizado nas águas por João Batista. João Batista viu o céu se abrir e vindo uma pomba, uma ave, um pássaro branco. João Batista viu e testemunhou. Jesus curou câncer, o leproso, perdoou o pecado. Jesus fez muitos sinais. Se transfigurou ali no meio dos discípulos, João e Pedro, Moisés e Elias conversando com ele sobre a ressurreição. Então, Jesus não era um homem normal, Jesus era um homem ungido, um homem segundo o coração de Deus, que fez grandes sinais, mas mesmo assim esse povo ainda diz assim. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, o Senhor, dai-me sempre desse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Essa palavra é muito maravilhosa, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crerdes. Eles não criam em Jesus, eles não criam na palavra de Jesus, mas vós disse que também vós me ouviste e contudo não crerdes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus Cristo desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai dele. Amém? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade do Pai de Jesus Cristo, que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, que é a vontade do coração do Pai de Jesus Cristo.
que enviou ele a este mundo, é que todo aquele que vê o Filho, nós não vemos o Filho, mas nós cremos pela fé. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o profeta, Jesus é o ungido, Jesus é o que Ele é o eu sou, é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Rei, é o Príncipe, é a vida. Jesus é tudo. É o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Cremos nas palavras deste homem, que embora nós não vemos, mas eu repito, cremos. E a vontade do seu Pai é que aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Então Deus vai nos dar o quê? A vida eterna. É viver eternamente com Deus. Amém? Viver eternamente com Deus é a vontade de Deus. E o próprio Jesus ressuscitará no último dia. Haverá o último dia em que Jesus vai nos ressuscitar. Dada a voz da trombeta do anjo, o anjo receberá a ordem de Jesus. Quando aquele anjo tocar a 7ª trombeta, a Bíblia diz que os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão se encontrar com este homem maravilhoso. Este homem digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? E não murmuras, mas cantemos e glorificamos a Jesus, porque o que ele falou se cumprirá no dia final. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.